Aleluia. Irmãos, quem tem vontade de pegado essas aulas, as aulas estão gravadas no YouTube. Amém? Pastor Eli Miguel, se eu não me engano, está lá isso. A gente não pede like, não pede. Não precisa se inscrever, mas eu estou gravando todas as aulas para que alguma coisa que falte possa incrementar. Irmãos, é interessante, nós vamos fazer o estudo de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Vai ter muitos lugares que nós vamos dar uma atropelada, para que nós possamos finalizar esse ano. Já estamos em fevereiro, no meio de fevereiro. Então, estamos em Gênesis 1:6. Expliquei para a igreja que até o capítulo 3 será um pouco conturbado, mais difícil. Por quê? Porque Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3 é a base sólida de toda a Bíblia. Lá na frente, se a gente olhar os profetas, se a gente olhar os salmos, não vai fazer sentido sem Gênesis 1, 2 e 3. Amém? Então, por isso que nós vamos enrolar um pouquinho mais em Gênesis 1, 2 e 3. Hoje eu prometo para os irmãos que eu vou deslanchar. Como nós temos 5 aulas e ainda estamos no 6, hoje nós vamos ler agora já o 6, o 7 e o 8. Amém? Gênesis 1, 6. Está projetado aí? Vamos lá. Está escrito assim a palavra do Senhor. E disse Deus: haja uma extensão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. 7. E fez Deus a extensão, a expansão, a separação, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão. Agora eu tento explicar isso aí um pouquinho melhor para os irmãos. E as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi, assim aconteceu. 8. E chamou Deus a expansão de céus, e foi a tarde e manhã do dia seguinte. Vamos parar aqui agora e a gente lê mais um pouquinho. Irmãos, para que nós sejamos ágeis e o tempo nos ajude, eu vou ser um pouco breve nessa oportunidade que temos. Quando a gente enrolar um pouquinho em algum lugar, é porque há necessidade de expandir melhor aquilo lá. Bem, porque nós estamos trabalhando com algo que bate muito de frente com o mundo natural. E o mundo natural, ele protesta contra a Bíblia. Amém? Mas onde der para a gente acelerar, a gente vai acelerar. Quem está marcando, eu acho que a Ana Júlia está até anotando, né? Quem está anotando, tinha algumas pessoas que estavam anotando, eu creio que a Janete, no próximo culto, vai estar anotando. Este é o ponto 10º. Ponto 10. Deus cria o firmamento. Firmamento, no hebraico, é algo duro e extenso. Alguma coisa dura e grande, muito grande. Creio basicamente isso. Moisés assistindo tudo aquilo, creio que Moisés estava assistindo. Não, ele assistia, mas ele não participava. Uma visão, creio eu. Os irmãos não estiverem entendendo o que eu estou falando, nos outros vídeos vai estar falando, mostrando sobre isso. Moisés estava vendo algo que Deus estava mostrando, porque aquele povo estava prestes a entrar para a terra prometida. Então precisava de refazer a mentalidade daquele povo. E ali Gênesis vem para poder mostrar quem é Deus, de onde veio isso. Aqueles deuses que vocês adoravam não eram deuses. Aqueles deuses que vocês adoravam foi criado por este Deus. Bem, não vou estender porque senão a gente não sai do lugar. Então Moisés ali assistindo, possivelmente ele viu algo, né, se abrindo, separando, água separando para cima.
e para baixo, a primeira leitura que a gente fez aqui, das águas, né, se separando. Houve separação entre águas de cima, que é as nuvens, acredito eu, né, e as nuvens, e as águas de baixo, que são as fontes, os rios. Deus nomeia também, que lemos, Deus nomeia esse espaço de cima e chama ele de firmamento, que é os céus. Não é os céus dos céus, os céus de Deus. Apesar que nós temos essa mania feia de dizer que Deus mora no céu. Deus, antes de tudo, já existia Deus. Por quê? Porque quando Deus faz a terra, o primeiro ato bíblico, a Bíblia diz assim: e criou Deus os céus e a terra. Então, ali não existia nada, não existia. Deus já existia e não existia nada. Começou por aí. E logo em seguida Deus cria outros itens. Mas antes de tudo já existia Deus. Não quer dizer, então, que Deus morava no céu, que o céu ainda não existia. Amém? Então, estes céus, que é o firmamento que nós chamamos, acima das nuvens, essa grande extensão, ela é chamada, essa separação onde Deus faz a parte de cima e a parte de baixo. A parte de cima, nuvens, e a parte de baixo, rios, fontes de águas. E Deus, assim Deus nomeou. Assim terminou o segundo dia. Vamos continuar. 9 ao 13. E disse Deus: ajunta-se as águas debaixo do céu numa coluna, e apareça uma porção seca, e assim foi. Chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas, chamou mares. E viu Deus que era bom. 11. E disse Deus: produz a terra ervas verdes, ervas que dê sementes. Interessante essa passagem. Vamos ler de novo, 11. E disse Deus: produz a terra ervas verdes, ervas que dê semente, árvores frutíferas que dê frutos segundo a sua espécie. Você vai escutar muito isso. Segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu ervas dando sementes conforme a sua espécie novamente. E a árvore e árvores frutíferas, né, que produzam, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. Mais uma vez. E viu Deus que era bom. E assim foi, tarde e manhã do dia terceiro. Vamos lá, vamos tentar pegar um pedacinho disso aqui. Aqui, Deus está falando das águas de baixo. Antes ele pega a água de cima e faz separação, águas para cima e água para baixo. Agora ele está falando das águas de baixo. Separa as águas de baixo, e essas águas de baixo aparecem a terra seca. Daí é formado rios, mares, né? Lagoas, represas, acredito eu assim, e a terra que foi separada, porção seca, apareceu porção seca, separando poços, porção seca, terra, e as águas mares. Nós estamos falando de mares e continentes. De agora para frente, irmãos, vai mudar um pouquinho pelo seguinte: desde o primeiro capítulo, do primeiro versículo, a gente está vendo Deus criando. Deus criou a terra, Deus criou a água, Deus criou a nuvem, Deus criou, e assim por diante Deus vai criando. Da agora para frente, Deus vai pegar algo que Ele criou e começar a trabalhar. Não tinha acontecido ainda. Então, da agora para frente, Deus pega algo que a forma de trabalhar muda. Porque a terra agora,
ele começa a fazer a terra frutificar. Ele pega a terra e faz com que ela dê ervas, que ela semeie, que ela multiplique. Tem algo aqui também muito interessante. A terra, da agora para frente, que ela vai criar árvores, vai criar vida. Essa vida, Deus faz algo tremendo. Por quê? Porque tudo que Deus fez aqui até agora, Ele não mostra vida ativa. Um exemplo, a terra não tem necessidade de mostrar vida ativa. Os mares, os rios não têm necessidade de mostrar vida ativa. Mas agora Deus pega na terra e planta algo que vai crescer e possivelmente vai morrer. Não é assim? Um exemplo, a árvore, nós conhecemos árvores que duram não sei quantos anos. Tem gente que fala, essa árvore tem 100 anos. Mas um dia acontece de você ver tal árvore morrer e cair. Não é assim? Só que Deus faz algo tão tremendo aqui, mostrando a superioridade do homem. Vou dar um exemplo. 6.000 anos, um exemplo, se passaram próximo disso, 5 a 6.000. Vamos lá. Até hoje, agora nos últimos 100 anos, houve uma tecnologia se cumprindo. Quem esteve aqui no último culto de ensino, lembra? A gente fez um estudo magnífico sobre o cumprimento da profecia de Daniel, que nos últimos dias a tecnologia ia se multiplicar. É um dos pontos. A tecnologia se multiplicou, os homens ficaram muito sábios, e hoje o homem tenta fazer algo autossuficiente. Um exemplo, o relógio automático, né? Enquanto eles acham que fez algo automático, um relógio automático é autossuficiente, mas não é. Porque se o relógio ficar parado, ele para. Precisa estar balançando ele. Não é assim? Aí, o homem chegou ao nível de fazer o carro elétrico. O carro gera energia para a bateria, para que a bateria gere o carro. Só que chega a tal nível, tal distância, o carro... Quer dizer, o homem não conseguiu fazer algo autossuficiente. E tudo que Deus fez é autossuficiente. Vamos nesse exemplo aqui. Deus faz as árvores, Ele faz a plantação, Ele faz as ervas, e Ele dá ordem a ela para que elas produzam frutos, e esses frutos produzam sementes, para que quando apodrecer a fruta, ou depois de ser alimentado pela fruta, a semente brotará e nascerá outra árvore. Amém? Quem está entendendo então? Caçem na mentalidade dos irmãos algo que Deus fez que não é algo suficiente. Aqui é o primeiro ponto. Deus faz algo autossuficiente, mostrando que não precisa dele voltar para fazer um retoque. Eu fiz algo, um exemplo. O pedreiro vem aqui, ele passa a massa na parede e fala, amanhã eu venho porque a massa está seca. Aí ele vem, dá uma lixada nela, amanhã eu venho, passa a massa nela, amanhã eu venho para lixar a massa para depois pintar. Então, são algo feitos por etapa. Deus não. Deus fez algo que Ele mesmo vai trabalhar sozinho. E a vida inteira Ele vai continuar. As coisas de Deus é tremenda. Né? Às vezes nós olhamos assim e falamos assim, o homem é inteligente demais. Mas não chega ao mínimo de Deus, de tamanha sabedoria. Bem, vamos lá. Então, ele pega este algo, né, e se torna autossuficiente. Aleluia. Para que seja multiplicada segundo a sua espécie. Olha, aqui Deus está dizendo assim, que tudo que ele fizer vai ser multiplicado segundo a sua espécie, foi o que nós lemos. Não é uma série de árvores iguais. Deus não está falando aqui que vai fazer chega e fez aquele tanto de árvores iguais. Ele fala, por isso que ele bate muito na tecla, segundo a sua espécie. Então, aqui Deus está fazendo tanto árvores como essa vegetação, são séries e séries de árvores diferentes, variedade de árvores.
variedades de árvores, tipo árvores de maçã, árvore de banana, árvore, eu nem sei se chama árvore de banana, mas de frutas, de verdura e etc e tal. Deus está fazendo aqui série de árvores que nascem coisas diferentes. Deus determina que as plantações gerem sementes conforme a sua espécie. Tomate vai gerar tomate. A semente do tomate vai gerar outro tomate. A semente da manga vai gerar outra manga. A banana, não sei se é semente, mas vai gerar outra banana. Deixa eu tentar ir mais profundo para tentar mostrar para os irmãos o que é que eu estou querendo dizer. Nós cristãos, nós não temos muita dificuldade de entendermos que existe uma microevolução do dia que Deus criou o mundo para frente. Não tem problema. Existe até pontos na Bíblia que vai mostrar que o homem antigo era maior. Que hoje um côvado nosso é 50 centímetros, mas antigamente parece que era 70, 65. Então os homens e as mulheres eram maiores. Houve uma mudança, uma microevolução aí, uma mudança. Mas vamos lá, onde eu estou querendo dizer? Porque eu quero tocar num ponto que é muito criticado. Pode acontecer de uma árvore nascer uma manga e vir, um exemplo, macaco que é custoso, pega a manga e leva para longe. Aí eles descobrem onde tem manga, eles vão longe buscar manga para comer. Descobrem onde tem banana, vão longe buscar banana para comer. Vocês sabem que eles são assim. E eu estou falando de macaco, mas tem muitos outros animais. Aí traz para cá a semente dela, agora vai germinar aqui. Aí daqui tantos anos se passaram, outro animal pega essa semente e leva para muito longe. E deste muito longe vai nascendo a mesma fruta. Só que, por causa da mudança de estação e das temperaturas, um exemplo, tira uma árvore que é do clima tropical, tira aqui do calor e leva ela para o frio. Lá ela pode gerar a mesma fruta ou não. E talvez ela gere a mesma fruta diferente. Vocês estão entendendo? Tipo assim, nós, todos que estão aqui conhecem pelo menos 5 tipos de banana, 5 tipos de manga, não é verdade? Então vamos lá, um exemplo. Eu conheço manga sabina, manga comum, manga coração de boi, manga coquinha. Tinha uma manga lá perto da minha casa em Goiânia, que ela era pequenininha, parecia piqui, o nome dela era manga piqui. A mesma manga piqui, que tem um sabor totalmente diferente, é manga, porque a manga sabina, tem uma manga bourbon, que é grandona, uma pequenininha, uma grandona, mas nós sabemos que todas as duas é manga, sabor é diferente, mas são mangas. Você está entendendo? Então, um exemplo, Deus pode ter feito a manga e ela mudou a sua espécie. Teve mangas que, por causa do lugar, ela deu diferente, ela criou diferente. Isso não quer dizer que novos frutos estão nascendo, porque a Bíblia nos ensina que Deus criou e cessou a criação. Não vem com essa de falar que da agora para frente está surgindo novas espécies. Mentira. Não tem nada que prova, não tem algo científico que possa dizer que agora nasceu um novo símios, uma nova capivara, não tem. Tudo Deus criou lá atrás. E nós entendemos também que hoje tem muitas espécies que já entraram em extinção. E outras espécies estão sendo encontradas agora, que antigamente elas não sei para onde foram, não viram elas e hoje estão começando a ver. Há pouco tempo atrás falaram de um animal que tinha 200 anos de extinção, acharam ele no mar. Deixa eu tentar mostrar para os irmãos aonde eu quero chegar. Qual que é o problema? Charles Darwin fez uma viagem à Ilha Galápagos
e observando diferentes tipos de tentilhões. Tentilhões, eu acredito que é um tipo flamengo, né? Eu creio que é uma ave grande. E na ilha, em cada ponto, ele via tentilhões com bicos diferentes. Ele estava se adaptando para aquela região. Ele estava se adaptando, um exemplo, era pedra, cascalho demais, aí o bico dele não funcionava, e no decorrer da insistência, vai mudando, para que ele pudesse se alimentar ali. Em outro canto da ilha, tinha outros tentilhões, tudo era tentilhões, mas um tinha bicos diferentes do outro. Esse cidadão que faz essa pesquisa, ele toca fortemente no ponto do bico dos tentilhões. Olha que coisa mais tremenda. Por que Charles Dickens, alguma coisa assim, viu essa diferença nos tentilhões? Cada lugar que ele passava na ilha tinha tentilhões com picos diferentes. Ele fez uma matéria e deduziu que todos os seres do planeta Terra veio de um indivíduo só, e o mais forte ia se puxando para aquele lado, esparramando quantidades do mesmo animal, mas logo ia se mudando. Quando é fé, nós viemos do homem sábio. Vocês não entendem o que eu estou falando? Por causa de uma coisa que ele pesquisou e viu algo diferente, tentilhões com bicos diferentes. Se o irmão Paulo, um exemplo que eu vou dar aqui, o irmão Paulo trabalha num lugar, ou mora numa fazenda, num trem, gosta de ficar descalço, e ele pisa muito em pedra, e aquilo vai machucando o pé, e ele vai andando, logo o pé dele começa a criar algo lá, começa a criar um calo, para poder se proteger. Quando passar algum tempo, o pé dele vai ter uma sola grossa, preparada para andar naquele solo. Vocês estão entendendo onde é que eu estou querendo chegar? E aí, passa 2 anos, vai comparar o meu pé com o pé do irmão Paulo. O pé do irmão Paulo tem uma estrutura por baixo por causa da necessidade daquele lugar. Assim, creio eu, que era por causa, os tentilhões mudaram o bico por isso. Agora, Charles Darwin está dizendo que todo ser humano mudou de um ser só. De lá para cá, um exemplo é uma vaca lá atrás, ou que seja um macaco, foi mudando, chegou o homem sábio. Do homem sábio foi mudando, chegou nós. Vocês estão entendendo? Oh, meu Deus. É muita. Ele está resumindo. Ele está resumindo numa coisa muito simples. Muita conclusão para uma simples observação. E é até difícil de eu falar isso para vocês, irmão, mas é isso que o mundo acredita. E se eu estiver exagerando, pesquise para vocês verem. Nós viemos do macaco por isso, porque ele fez essa investigação e saiu isso. Vocês estão entendendo por que em outras aulas eu falei que é muito mais fácil você ter fé na Bíblia do que você ter fé no mundo? É mais fácil você acreditar na Bíblia do que você ser ateu. Você tem que ter muita fé para você acreditar no Big Bang. Você tem. É difícil até de entrar. Mas é muita conclusão para uma simples observação. Nós não viemos do macaco. Nós viemos de Deus. Foi Deus que nos criou. A Bíblia é muito clara. Deus criou e deu capacidade para se multiplicar segundo a sua espécie. Por isso que manga dá manga, mamão dá mamão. Ele pode ter uma mudancinha? Pode. Mas do pé de manga sai manga. Amém? 14. Assim terminou o terceiro dia. Vamos lá, 14.
E disse Deus: haja luminárias no extensão, não está projetando mais não, né? E disse Deus: haja luminária na extensão dos céus, que é o firmamento, para haver separação entre dia e noite, e haja eles para sinais e para tempos determinados e para dias e ano. 15. E seja para luminário na extensão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. Da forma que Deus falou, aconteceu. E fez Deus os dois grandes luminares, um luminares para governar o dia, e o outro luminar para governar a noite. Fez as estrelas. Vou tentar ser breve aqui. No quarto dia, Deus criou o sol e a lua e as estrelas. O menor para governar a noite e o maior para governar o dia. Aqui, Deus não dá nem nome, mas nós sabemos que o maior, com certeza, é o sol, e o menor é a lua, né? A lua governa a noite e o sol governa o dia. Aí, na mais simples, maior simplicidade, Moisés diz assim: e fez as estrelas. Irmãos, como é que eu posso dizer? Imensidão de galáxias, de estrelas, de planetas, de sóis, de lua, né? Moisés vai e fala com a simplicidade, do jeito que está escrito aqui no 16, final do 16, e fez as estrelas. Irmãos, tem algo tão tremendo aí para cima. Eu tenho minha teoria própria, eu não vou contar para os irmãos, porque eu acho que ela é meio doida, então não vou contar, mas tem tanto planeta, tem tantos sóis e lua, tantas galáxias, que nós não sabemos nem como, nem porquê, e ainda não foi nos dado tal sabedoria. O mais importante de tudo é o seguinte: a Terra é o mais velho de todo o universo. Por que eu falo que a Terra é o mais velho de todo o universo? Porque a Bíblia me diz isso. Aqui no primeiro capítulo está escrito assim, no primeiro versículo: e no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, primeira coisa que Deus faz é a terra. Eu creio, a minha teologia é que a terra é o centro do universo. Por quê? Porque Deus cria na Bíblia, falando biblicamente, Deus cria primeiro a terra, aí depois ele vai criando as coisas em volta, né? Vai criando nuvem e tal, e depois Deus cria sol e lua, e cria as estrelas, como está escrito. Quer dizer, tudo se iniciou na terra. A terra é o centro de tudo. Mas o interessante que me pegou aqui é a forma que Moisés fala. Moisés fala na maior simplicidade: e criou as estrelas. Por que Moisés diz bem simples: e criou as estrelas? Porque eu acredito. Tá frio? Quer que desligue? Desliga. Pode desligar lá, irmão, vai lá e aperta lá. Moisés fala na simplicidade: e criou as estrelas, porque eu creio que a criação das estrelas foi muito ágil, né? Deus, para mostrar o seu infinito poder, ele, depois de fazer item em item, perto, próximo, ele pega e faz, cria as estrelas. Eu fico imaginando eu no lugar de Moisés, que Moisés, creio que Moisés estava sendo, né, impactado com aquela visão, vendo tudo acontecer, e Deus separando, né, o céu,
separando as águas e depois fazendo a porção seca. Aí vira aquele tanto de terra e ele pega e manda e faz aquele tanto de vegetação subindo e as árvores se formando. Então, é uma visão magnífica. Se não, talvez uma das visões mais lindas, mais perfeitas, né? Hoje nós temos aí o 3D, né? O 8K já, né? Mas eu acho que nada foi tão magnífico para Moisés como ver algo que ele nunca tinha imaginado e pôde ver a criação. E Deus veio e fez aquilo, e basicamente ele tenta narrar como ele viu, né? Tem erros aqui que eu já contei em outros pontos, tem erros que Moisés narra, que eu creio que todo mundo naquela época acreditava nisso. Quando ele vai falar lá na frente, para que não tem animais que vocês não podem comer, aí ele fala das aves que não pode comer, fala lá do urubu, do não sei o que, aí ele pega e fala do morcego no final. E esse pessoal do mundo diz assim, tá falando bobeira, morcego nem é ave, morcego é mamífero. Só que naquela época ninguém olhava, ninguém tinha esses estudos, né, de aves, não. Naquela época tudo que voava era ave. Então, se existe erro na Bíblia por causa disso, não é possível, que é só ter um pouquinho de bom senso. Outra crítica forte que o mundo critica é porque Moisés fala, ele narra muito aqui que o sol nascia e se punha. O sol percorria a terra. E hoje nós sabemos que é a terra que gira, né? Hoje nós sabemos disso, mas isso é uma coisa tão simples de entender, porque na época, como hoje nós fazemos, quantos de nós não falam o pôr do sol, né? O nascer do sol e o pôr do sol, é porque é o que você está vendo, é a narrativa do observador. O observador está aqui, ele vê o sol nascendo e vê o sol se pondo. Assim Moisés viu e assim Moisés narrou. Por isso que Moisés fala rapidamente aqui, e criou as estrelas. É uma imensidão incalculável, que não tem como narrar como ele falou, e criou as estrelas. Só que a velocidade que Deus ia fazendo, ele ia pegando. Com certeza, quando terminou aqui, já passou para o versículo 17, ele já foi outras coisas sendo criadas, né? Uma visão extraordinária dessa, não sei onde foi, se Deus deu para ele numa noite só, ou se foi nos 37 dias que ele ficou com Deus, não sei aonde foi, como foi, mas aqui com certeza Deus fez agilmente. E quando ele viu aquilo, ele ficou magnífico, como eu acho que eu também ficaria. Amém? Mas por trás dessa simplicidade de Moisés dizer, tem milhões de mundos, milhões de galáxias, tem algo que nós não sabemos o que é, e nem qual que é o projeto de Deus futuramente. Bem, matemáticos falam que quantidade de metade dos seres, quantidade de galáxias são quantidade de seres humanos. Ok. Tem mais galáxias do que seres humanos. Então, é coisa que nós não dá conta de entender. São coisas de Deus, dos céus dos céus. Irmãos, nós paramos no 17, é isso? 16. Partir para o 17. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra e para governar o dia e a noite e para fazer separação entre luz e trevas. E viu Deus que era bom. Essa separação entre luz e trevas, eu vou tocar no ponto que já tocamos, mas é porque muitos do mundo acredita que não tem separação. Nós entendemos que há uma separação. Aqui Deus mostra que existe separação, existe distinção entre
a luz e as trevas. Aqui Deus começa a mostrar que o reino de Deus tem separação. Enquanto o mundo fala que não tem separação, nós já estudamos um pouco sobre isso mais para trás aqui, se eu não me engano, no capítulo 2 ou no capítulo 5. Quando Deus faz a primeira divisão aqui, é só um reforço. Mas a divisão vem de Deus, a separação vem de Deus. Não, Deus não separa, somos todos iguais, todos filhos. Engano, não somos filhos. Não tem como eu dizer que eu sou o irmão de alguém que não ama a Deus. Não é meu irmão. Não tem como eu falar que uma pessoa que faz o mal para outro é minha irmã. Não é minha irmã. Então, eu sou o irmão daquele que pratica os meus mesmos atos. Ou melhor, eu sou o irmão daquele que é filho do mesmo pai. Amém? Ficou melhor assim? Por quê? Porque se nós formos irmão de todos, nós compactuamos com tudo. O mundo lá fora, como eu já disse aqui, não tem divisão nem entre mulher e homem. Não existe mais isso, né? Menino e menina, hoje é menine, né? São um só. Não tem divisão mais. Está tudo igual, está tudo junto. Para o mundo. Não, aqueles dois bichinhos, não tem a imagem que eu apaguei. É o Wing Wing, como é que é não? Você já deve ter visto, é uma bola que tem dois peixinhos, o símbolo. Aquilo lá, ele quer mostrar que o bem e o mal estão juntos. Eles fazem parte da mesma moeda, do mesmo projeto, mas não está. Deus fez divisão, separação entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal. E mais para frente a gente vai ver, quando Deus faz o homem, Ele faz separação entre homem e mulher. Há divisão, há separação. O reino de Deus, ele é todo feito em divisão. Ou você segue a Deus ou ao diabo. Ou você anda nas luzes ou nas trevas. É assim que a gente aprendeu? Ou você convive e faz o bem, ou você convive com quem faz o mal. Não tem como viver junto, porque o óleo não mistura com a água. Aqui, Deus praticamente está fazendo uma separação entre a noite e o dia, as trevas e a luz, demonstrando para nós que há uma separação, né? Em Apocalipse vai dizer isso melhor, vai dizer que o santo santifique-se mais, agora o imundo suje-se mais. O que está querendo dizer? O da escuridão entra para dentro da escuridão. E quem é da claridade? Da luz. Quem é da luz, ilumine-se mais, né? A tendência de quem está na claridade é ficar mais claro, as vestes mais limpas. Não é assim? A Bíblia nos ensina que limpe-se mais, santifique-se mais. Cair, sujar, entrar no meio, é natural. Nós tem um pedacinho de Adão pregado em nós aí. Aí, você cair no chiqueiro, ficar com vergonha, se limpar e sair, é natural. Agora, cair no chiqueiro e nadar lá dentro, não é natural. Então, suje-se mais. Santo, santifique-se mais. Amém? Não vou além, porque senão não dá para mim fazer o que eu quero. Amém? Se põe de pé, igreja, que eu quero orar com os irmãos. Irmãos, prometo que de agora para frente eu vou acelerar mais para a gente não fazer apenas uma leitura e um crescimento no Gênesis, que é muito importante para nós, mas para que nós possamos entender ele e andarmos mais rápido, porque senão a gente não sai do Gênesis também. Amém? Que o Senhor Jesus fale melhor em cada coração, em cada vida, que se os irmãos puderem em casa, leiam e releiam, leiam o capítulo 1 de Gênesis, né? E peça para Deus dar a direção dentro da gente,
a verdade, para que a gente possa aprofundar. Todas as vezes eu falo para os irmãos aqui, eu não sou dono da verdade. Tento explanar o que Deus tem me dado. Amém? Nada sem sair. A minha teologia tem que estar baseada aqui. Se eu vier pregar para os irmãos algo que não está aqui, corra de mim. Nós temos que pregar o que está na Bíblia. E o que está fora da Bíblia pertence ao maligno. Amém? Oremos ao Senhor, agradecemos ao Senhor. Senhor Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, por este culto abençoado, por estar conosco, Senhor, por nos educar, por nos ensinar, por nos dar, meu Deus, entendimento na Tua palavra. Meu Deus, ensina, Senhor, a Tua igreja, Senhor, a andar, meu Deus, conforme a Tua vontade, conforme a Tua palavra, Senhor, conforme o Senhor tem nos ensinado. Senhor, às vezes andamos em passos tão devagar, Senhor, mas é porque queremos entender o profundo da Tua palavra, Senhor. Queremos entender o profundo, Senhor. Senhor, nós já mergulhamos, Senhor, mas em piscinas rasas. Senhor, dessa vez nós queremos entrar no profundo e conhecer o que está lá embaixo, Senhor. Conhecer o que está no obscuro, que às vezes nós não entendemos, mas o Senhor tem para nos dar. Abra nossa mente, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, porque nós queremos entender de Ti, a Tua palavra. Nós queremos aprofundar na Tua palavra, para que amanhã saiam pregadores desta casa. Mulheres e homens irão levar a palavra com sabedoria, não com gritaria, com conversaiada, com mentiraiada, mas com a Tua palavra na boca. Ensina-nos, ensina-nos, e levanta dentro dessa casa homens e mulheres de Deus, homens e mulheres do Senhor, que vão levar o evangelho sério, em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos. O grande amor de Deus, a graça e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam com todos, não só agora, mas para todos sempre, no trabalho, no andar, no levantar. Vai aonde os seus filhos for, estejam com eles, em nome de Jesus. Todos digam, a finalizado, em nome de Jesus.